Esqueça 2024. A regulamentação de motoristas por aplicativos vai ficar para o ano que vem, 2025. Esta é a percepção geral de parlamentares na Câmara dos Deputados. O argumento principal é que não há clima para votações de temas tão controversos quanto foi a pauta do aborto, que o próprio presidente da Casa já admitiu que a discussão, se houver, será no segundo semestre, quanto a de regulamentação de motoristas por aplicativos. E os motivos pelos quais essa regulamentação proposta pelo governo, se sair, vai ficar para 2025 são: primeiro, ano eleitoral. O ministro Luiz Marinho, por exemplo, já vai se licenciar do cargo para articular politicamente as candidaturas do PT na Grande São Paulo. E Marinho é o principal nome do Palácio do Planalto para conduzir a regulamentação de motoristas por aplicativos. Foi ele, por sinal, quem fez declarações polêmicas e quem, de fato, redigiu essa regulamentação. Se não tem o seu grande articulador, a regulamentação perde força para seguir adiante. O segundo motivo é a falta de base, de apoio do governo na casa. Há um consenso entre os parlamentares governistas que um tema como esse, se for colocado em pauta para votação, será uma derrota para o governo, que significa uma vitória nossa. O terceiro motivo é a eleição de vereadores e prefeitos este ano. A partir de julho, meu amigo, todos os parlamentares estarão focados nas suas bases, concentrando energias e investimentos para fazer os eleitores votarem nos candidatos que eles apoiam. Com isso, a presença parlamentar na Câmara dos Deputados vai ser diminuída. E o último motivo pelo qual a regulamentação de motoristas vai ficar para 2025 é a própria eleição para o sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira busca o apoio do governo e sabe que colocar esse tema nevrálgico para votação com o governo não tendo uma base sólida pode fazer com que o Palácio do Planalto não apoie o seu candidato à sucessão. Aí eu aproveito para te fazer uma pergunta. Para você, ficar do jeito que está, sem regulamentação nenhuma, é melhor ou pior do que ver aprovada essa regulamentação do governo? Como sempre, de maneira inteligente, contribua com a sua opinião nos comentários. Eu fiz essa mesma pergunta ao procurador Ilan Fonseca, do Ministério Público do Trabalho, autor do livro Dirigindo Uber. E veja o que ele disse sobre entre os motoristas ficarem sem regulamentação nenhuma ou ter essa regulamentação proposta pelo governo. Doutor Ilan, por que é melhor para o motorista de aplicativos deixar como está do que ser aprovada essa regulamentação que o governo apresentou? Hoje em dia, de acordo com a proposta do PL, essa nova regulamentação vai permitir, vai reconhecer que alguns poderes da plataforma em relação aos motoristas de aplicativo sejam perpetuados. Se você não tiver o PL hoje, você vai aplicar as outras leis que vão incidir sobre essas plataformas e que garantem alguns direitos a esses motoristas, como direitos de transparência, a necessidade de boa-fé por parte da plataforma. Então, o PL hoje vai reconhecer uma série de prerrogativas de poderes às plataformas que hoje elas não têm, mas que vai ficar legitimado isso no novo PL se ele vier a passar. Então, ao contrário do que o governo diz, que o motorista teria liberdade com direitos, na verdade ele vai ficar mais subordinado e perder o pouco de possibilidade de direitos que ele teria hoje, recorrendo, por exemplo, à Justiça do Trabalho, não é isso? Exatamente. Hoje, se um motorista de aplicativo for para a Justiça do Trabalho, ele vai ter a CLT sendo aplicada a ele. Se esse PL continuar a ser tramitado, a nova regulamentação é que vai prevalecer e essa nova regulamentação confere muito mais poderes às plataformas do que as regras atuais. Agora, esse casamento entre o que está para ser decidido no STF, com a possibilidade
que já se torna remota, de aprovação desse PL 12 do governo, seria mesmo o fim da atividade de motorista de aplicativos? Se o motorista de aplicativo for sujeito ao regramento do PL 12, vai ficar muito mais difícil a situação em termos de precarização do trabalho, correndo o risco também disso ser estendido para outras categorias profissionais. Então, se o Supremo Tribunal Federal disser que não há vínculo de emprego e se o PL 12 vier a ser aprovado, as leis que vão ser aplicadas às plataformas vão ser leis bastante frágeis e o trabalhador é que vai sentir isso diretamente. Agora, se você ainda tem dúvidas de que essa regulamentação vai ficar para 2025, considere o seguinte: o acordo entre o governo e a Câmara para a retirada do regime de urgência depois da pressão forte de motoristas por aplicativos previa que a votação final no plenário da Casa acontecesse entre 12 e 17 de junho. Não aconteceu, meu querido. E não aconteceu exatamente por essa conjuntura de fatores, mas principalmente porque o governo tem a certeza de que, se fosse a plenário, ele seria derrotado, ou seja, o PL 12 morreria de uma vez. A análise desse projeto está tão atrasada, para você ter uma ideia, na data da publicação desse vídeo, terceira semana do mês de junho, extrapolado o prazo para votação em plenário, ainda continua sob a relatoria de Augusto Coutinho, que é da Comissão de Indústria e Comércio. E daí ainda tem que passar pela Comissão de Trabalho e Emprego e depois a Comissão de Constituição e Justiça. Então, a rigor, ninguém está se empenhando para que o PL 12 caminhe para a votação, principalmente o governo, por temer a derrota. Agora, o adiamento dessa regulamentação para 2025 é sinal que todo o trabalho que nós fizemos até hoje surtiu efeito. Porque se ficássemos de braços cruzados, assistindo, esperando para ver, claro, o rolo compressor do governo teria passado por cima. Muitos parlamentares que hoje se atentaram para a nocividade desse projeto para motoristas não teriam consciência disso. Então, mais uma vez, os parabéns a você que fez o seu trabalho indo para as ruas quando foi necessário, e não pense que a guerra acabou. Seguramente ainda teremos que fazer manifestações, teremos que bombardear as caixas de e-mail e as redes sociais dos parlamentares, porque a guerra ainda não foi vencida. Nós estamos ganhando tempo. De um lado, o governo está fazendo a parte dele, querendo ganhar tempo exatamente para conquistar uma base maior e ter mais segurança para, eu espero que não, aprovar esse PL 12. E do outro, motoristas ativos, vigilantes e a frente parlamentar trabalhando na conscientização, principalmente dos parlamentares de centro, que são os fiéis da balança aí. E quem é oposição é oposição. Quem é do PT e outros partidos da esquerda estão com o governo. É no centro que a batalha se trava para convencer esses parlamentares de Podemos, de republicanos e de outros partidos do chamado Centrão a abraçar a nossa causa. E isso nós vamos continuar fazendo, porque, como diz até o presidente Lula, né? A luta continua, companheiro. Eu espero ter ajudado você com a informação do vídeo de hoje. E se eu conseguir, por favor, dá um like e compartilha com seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!